Olá, meu nome é Ideli Domingues e eu estou aqui para contar histórias, né? O tema desse grupo de histórias é Cara a Cara Comigo. E agora? Né? Então, eu comecei, me aventurei na live do Instagram para contar histórias por conta do coronavírus. Contei 4 histórias, vocês podem ver lá, eu passei para o YouTube, em função dos meus amigos. E depois eu iniciei um outro tema, que foi esse, Cara a Cara Comigo e Agora, e com algumas histórias, Erich Kegel e Nana, né, 2 irmãs, uma na superfície e outra lá no mundo das sombras, se encontram, né, e Nana desce até lá, e passa pelos portais, morre, e quem vai recuperá-la são os lamentadores. E os lamentadores escutam Erich Kegel e funcionam como um eco da própria voz. Só que então ela se escuta mais de uma maneira compassiva. E aí ela se sente tão grata e devolve a vida de Nana, que era o que os lamentadores pedem. Então, essa história vem nos trazer alguns pontos, como por exemplo, como é que é essa autoescuta? Será que eu me escuto com esse timbre, esse tom dos lamentadores? Não é? Em seguida, nós fomos para o pintor Tuolan, a força da beleza. Né? Como que é essa força da beleza? E ele também tem um processo onde ele se encanta tanto com os rostos humanos que a morte vem pegá-lo e ela fica intimidada porque ele precisa terminar a sua pintura de um rosto. E ela sobe sem ele. E depois volta e ele fala, ué, mas por que você foi embora? E demorou tanto. E ao chegar lá em cima, não é? O Rei dos Céus pergunta para ele, bom, mas por que você pinta rostos humanos? Ah, porque os rostos humanos têm uma beleza, a beleza de uma paisagem incrível, não é? Enfim, e daí o Rei dos Céus o conduz até lá, até um lugar belíssimo, onde ele vai se alojar junto ao Espírito da vida. Toda vez que nasce uma criança, ele pega uma daquelas pinturas para emprestar ao rosto da criança. Então, assim, que beleza é essa que nos acompanha desde o nascimento, não é? Então, que força é essa da beleza? Será que a gente percebe? Será que nós estamos despertos para isso? Não é? Bem, e hoje nós vamos contar uma história linda. Eu gosto demais dela, acho ela linda. O Som do Silêncio. O meu sino. Vocês estão preparados para ouvir a história? Então eu gostaria que vocês se acomodassem numa cadeira, ficassem com as costas eretas, né? Inspirassem 3 vezes, permitindo, né, que essa respiração entre em vocês e você se entregue a ela. A essa inspiração e essa respiração que sempre esteve e está com você, de forma tão bela, não é? Respire profundamente 3 vezes. E se deseje bons votos, que eu possa encontrar a solução que eu procuro
daquilo que eu procuro, que eu possa encontrar a solução daquilo que eu procuro, que eu possa encontrar a solução daquilo que eu procuro, que eu consiga ver a beleza em tudo que me cerca, que eu consiga ver a beleza em tudo que me cerca, que eu consiga ver a beleza em tudo que me cerca, que a minha vida seja bela, que a minha vida seja bela, que a minha vida seja bela. Há muito tempo atrás havia um rei que queria muito que o seu filho se tornasse sábio. Então ele pediu para que ele fosse até a floresta falar com a mestra da floresta. Para lá ele foi. Quando ele chegou, a mestra lhe disse o seguinte: você pode permanecer na floresta, mas você volta só daqui a 1 ano. Nesse ínterim, eu gostaria que você observasse o maior número possível de sons, todos os sons. E lá foi ele. Então ele começou a ver o som dos beija-flores, a ver o som dos riachos, ouvir o som dos riachos, dos relâmpagos, dos trovões, dos bichos que habitam a floresta, sons que ele nunca havia percebido e sequer imaginado que existiam, farfalhar das folhas, não é? E assim, ele ficou encantado e até orgulhoso. Chegou até a mestra, ele contou todos os sons que havia percebido. E ela o ouviu pacientemente, sorriu e disse: olha, agora você volta e veja, ouça o maior número possível de sons. E ele ficou meio que indignado, porque ele já havia ouvido todos. Que mais será que a mestra queria? Mas como ele era obediente, continuou na floresta, ouvindo tudo, impaciente. Mas o tempo foi passando, ele foi se acalmando, até que um dia, quando o sol estava nascendo e ele acordando, ele começou a ouvir a própria respiração. E também foi percebendo sons vagos que ele nunca havia notado. Será que é isso que a mestra queria que eu ouvisse? E aí ele foi notando o som da terra quando recebe o calor do sol. A grama quando recebe o orvalho. E diferentemente das outras vezes, ele se acalmou. E ali ficou por alguns instantes, maravilhado com aquela descoberta tão encantadora. Ele ficou como que
preenchido. E se dirigiu calmamente até a mestra e fez todo o seu relato, dizendo que agora ele estava ouvindo sons inaudíveis, a flor que se abre e tudo aquilo que ele conseguiu ouvir. E ela lhe disse: muito bem, muito bem. É muito importante ouvir os sons inaudíveis. Só consegue ouvir sons inaudíveis quem se acalma e vai adquirindo a sabedoria. Que somente quando você ouve o coração dos seres, quando você ouve medos inconfessos, queixas silenciosas, dores nunca reveladas, é que você se torna uma pessoa confiável e você percebe o que desarmoniza no seu entorno e as reais necessidades das pessoas. A morte do espírito, disse ela, começa quando você ouve apenas as palavras que saem da boca. E ele ficou muito feliz. Muito feliz. Pleno de contentamento. E não é preciso dizer que no tempo certo em que ele se tornou rei, ele soube governar de forma justa, humilde, tendo sempre os conselhos daquela mestra da floresta. E todos ao seu redor prosperaram, ficaram felizes e amaram viver. O que essa história tem a ver com o nosso cara a cara comigo e agora, né? O que seria silenciar? Não é? Ele ficou na floresta, contemplando, vendo o que era possível ver, o que estava ao seu redor, não é? Os sons ao seu redor. Ele começou daquilo que era imediato. Então, será que essa não é, ou poderia ser, uma das dicas dessa história? Ela é muito ampla, muito profunda, né? Então, há níveis diferentes de silêncio, do começo da história e depois, quando ele retorna à floresta, não é? E o que seria um som inaudível, né? A mestra dá algumas dicas, né? Quando você ouve o coração dos seres, as queixas silenciosas, medos não revelados, sentimentos mudos, queixas silentes, não é? Dores profundas não ditas, não é verdade? E aí você conquista a confiança dos que te cercam, não é? Então, como que é isso? A morte começa quando você só ouve as palavras, da boca para fora. Como que é da boca para dentro? O que seria isso?
ela também nos dá uma dica, né? Observar. Observar, mas para você penetrar no inaudível, você precisa observar mais. Mas dar um espaço para que isso te atinja, não é mesmo? Você já teve uma experiência de som inaudível? O que me ocorre é uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, quando eu estava na casa de um amigo, e os amigos, e daí eu saí, eram umas 11 horas da noite, e aí uma das meninas precisava de uma carona, eu falei, te levo o caminho, tem um desvio até, né? E aí ela quis descer num ponto de ônibus que tinha um monte de gente. Eu falei, mas você não quer que eu te leve até a sua casa? Não, porque... E daí, enquanto nós estávamos falando isso ali, paradas no ponto, veio uma pessoa, um homem com um guarda-chuva, bateu na porta dela, falei, você vai ver que é o pai dela, né? E de repente ele saiu de lá, da porta dela, deu a volta pela frente do carro e estava vindo aqui, na minha porta. Daí ela falou assim, acho que ele... Quando ela falou, acho que ele, imediatamente eu falei, ele não é o pai dela, senão ela não falaria ele. Por questão de segundos, daí eu pus o carro para funcionar, fechei a porta, que ela estava abrindo, fechei a porta. E acho que ficou meio assim, acho que caiu, sei lá, não é? E na semana seguinte, ela me disse que ele havia assaltado pessoas ali. Então, o que é um som inaudível? É naquele momento que ela disse ele, o sentido do ele, o que ela quis me dizer, foi captado. É aquela palavra que ainda está sendo elaborada que chega, não é? Então, para mim, foi isso. E para você? Você pode falar aqui para mim, aqui embaixo, tá? Quem me conhece pode mandar um e-mail. Ok? Pensa, o que essa história quer dizer com você? Como que nós podemos absorver a sabedoria dessa história aqui na nossa quarentena, não é? E como nos servir do silêncio para sempre, para captar o inaudível. Tchau!